Olá. Olá! Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Será que o som tá bom? Eu tô ouvindo bem. Tá? Uhum. Ah, Giovana! Eu acho que hoje vai ser bem bacana, né, Carol? Vai, O entrou que que aqui. eu, o que que eu, o que que eu pensei da gente fazer? Eu peguei fiz um resumo, né, é, dos pontos principais com relação à ansiedade. Oi, Aham. Nando! Seja Oi. bem-vindo, querido. Boa noite. Oi, Luciana. Vamos esperando aí o pessoal. Giovana, cheguei. Muito bom. Já até peguei aqui minha caneta, meu caderninho, Hum. que eu gosto de Ah, eu anotar. peguei meu lapisinho da mim. Que lindo. Então, o que que eu pensei em fazer? Em fazer um resumo, né, da questão da ansiedade, trazer Uhum. novamente a pesquisa do professor Alberto Filgueiras, só para a gente Uhum. dar uma, como é? Fazer uma retrospectiva, né? E aí a gente Uhum. deixou aberto mesmo. Oi, Pri, que bom que você está aqui, que bom. E aí a gente deixa aberto, né, para as pessoas perguntarem, e de repente a gente pode fazer alguma uma técnica de respiração, eu acho Sim, que é sim. legal. Né? Vamos ver como é que vai ser a dinâmica. Oi, É. Érica, linda! Suyan! Olha, a Suyan, ela é uma confeiteira artística. Ah, é? Menina, olha, vou te contar uma coisa. O bolo de aniversário do meu pai, Jesus amado, só Jesus na causa. Gente, não Oi, fica fazendo isso, não Rose! fica fazendo isso comigo, não, que eu fico daqui só passando vontade. E olha o Rod aí! Gente, ó, Então, para vocês que estão entrando agora, a isso. gente, na semana passada, era pra gente ter feito essa live semana passada, mas a pessoa que não estava passando bem, e aí foi tirar um cochilo e foi embora, acordou no outro dia às 5 da manhã com uma mensagem da Ana Cláudia assim, Carol, a gente vai entrar hoje? Eu, meu Deus, são 5 da manhã. Mas a culpa foi total minha, que não estava passando bem, então precisava Eu dormir. estava, eu estava prontinha, prontinha. Gente, que vergonha. Quando eu vi a mensagem, eu não sabia se eu ria, se eu ficava desesperada, eu não sabia o que fazer. Mas eu falei, não, semana que vem vamos lá com tudo. Ela entrega em Saquarema. Alguém já tá querendo. Entrega, entrega. A gente Olha diz que isso, entrega. Ian, olha isso, Ian. Você entrega em Saquarema, Suyan. Eu vou passar o teu contato, Suyan, para Gorete. O pessoal do nosso joguinho lá, do Johnny's Journey, Olha, gente, eu tá não cobro, aí. eu não cobro taxa, não. Eu só cobro que façam pra mim quando eu for no Brasil também, tá? Olha isso, Ian. Entrega no Chile também. Que delícia. Muito bom. Então, gente, a culpa foi minha de Ih, não meu ter tido marido live. entrou, meu marido tá Res- aí. Que responsabilidade. Então, a Sim, culpa meu foi amor. minha, que a gente não entrou semana passada. E peço desculpas. Então, hoje a gente combinou que, como vocês estiveram aqui com a gente na live, a primeira que foi da ansiedade, depois que foi da depressão, a Ana vai falar um pouquinho sobre pânico para vocês já irem mandando as perguntas aqui. E aí ela vai só dar uma passada super rápida e a gente vai começar a responder as perguntas e dúvidas e interação de vocês. Que hoje, como disse Ana Cláudia, a live não é nossa, a live é de vocês, vocês que vão ajudar a É gente a isso aí. fazer, porque a gente quer muito que vocês mostrem aqui pra gente. Eu só faço a intermediação, né? Que eu não sei nada. E experiência. Mas que vocês contem um pouco para a Ana ou tirem dúvidas com a Ana daquilo que vocês ouviram, escutaram, e até mesmo se vocês se sentirem confortáveis de dividir aquilo que vocês estão sentindo. As experiências, né, Carol? Porque o objetivo das nossas lives é exatamente isso, né? É compartilharmos, né? Eu não sou
melhor do que ninguém. Eu costumo dizer que eu não sou um suprassumo, né? Sou psicóloga, estou psicóloga, mas eu sou de carne e osso, então já tive depressão, sim. Fiz uso de medicação, sim. E claro que todo esse processo de autoconhecimento, né, que eu sempre busquei na minha vida, foi extremamente importante. Então, eu não sou dona de todo o saber, eu sei um pouquinho, e o pouquinho que eu sei, eu quero contribuir, né? E o retorno que nós tivemos, né, Carol, eu acho que é importante Sim, você falar isso, do sim. retorno que nós tivemos, né? O que as pessoas comentaram, de que forma nós conseguimos atingir aí. Gente, eu nem sei por onde começar, porque quando eu decidi fazer, convidar a Ana, né, para fazer essas lives, vocês sabem que Carol, é, cadê você? Ih, gente, mudou aqui o negócio. Eu não sei porque que esse negócio faz isso comigo, gente. Pelo menos hoje eu tô olhando para a parede, porque outro dia tinha um papel Pegadinha, amassado, para ver tinha, como está o seu nível de tinha, ansiedade. tinha meu álcool gel, que eu deixo aqui na minha mesa. Mas quando eu decidi, quando a gente decidiu mudar para cá, né, a gente, todo mundo, né, começou uma vida nova, um lugar novo, país novo, amigos novos, língua nova, tudo novo. E teve a questão toda do meu filho e tal. Então, eu e a Ana, a gente acabou mantendo aí, voltando, né? As minhas idas e vidas de manutenção, né, Ana? As manutenções, as famosas manutenções, né? No começo desse ano eu decidi que eu tinha essa página aqui que eu usava para falar de imigração, da dica de beleza, maquiagem, não sei o que, eu decidi transformar isso num trabalho real. E no meio do curso, né, de marketing digital, que vocês sabem que eu estou fazendo, o professor falou assim: olha, quando você tiver uma ideia para o seu negócio, alguma coisa que você queira fazer, que seja uma coisa boa, que você acredita, não paralisa. Vai lá e tum! Eu peguei o celular na hora, Ana Cláudia, Ana, precisamos fazer uma live, falar sobre esse momento. Tinha acabado de começar a quarentena, né? Esse momento que a gente está passando e não sei o que, né? E ela, tá bom, vamos, eu nunca fiz, mas vamos ver. Eu não consegui pensar em outra pessoa, não consegui pensar em outra coisa naquele momento, porque além, óbvio, né, de eu querer ter um trabalho de novo, de eu voltar a me posicionar no mercado de trabalho, eu também quero, através disso aqui, poder levar alguma coisa, alguma palavra, algum conforto, alguma coisa para vocês. E as mensagens que normalmente eu recebo, daqui a pouco eu que vou, nem tá no final da live, eu já tô ficando emocionada. E as mensagens que eu recebo são, assim, mensagens incríveis, porque são de pessoas que falam: Carol, obrigada, porque eu estava precisando ouvir tudo aquilo, obrigada, porque eu estava achando que podia ser normal, e aí eu descobri que estou começando a ter uma ansiedade, obrigada, porque eu conheci a Ana, que a Ana, quando fala, parece que abraça a gente. Então, eu recebi tanto feedback maravilhoso, e os que não foram tão maravilhosos, tipo, por que você está falando de ansiedade? Se seu negócio é marketing digital. Eu falei, gente, a página é minha e eu vou falar do que eu quiser. E nesse momento eu quero levar alguma coisa para quem está aí do outro lado, assistindo a gente, e decidindo compartilhar. Na live de ansiedade a gente teve tanta troca, que quando acabou eu não conseguia dormir. Falei, gente, não tô pilhada, não conseguia. Então, a gente quer muito ouvir de vocês hoje, eu e a Ana, a gente quer muito ouvir o que vocês acharam. Se vocês quiserem compartilhar a experiência com você, a experiência de vocês com a gente, vai ser maravilhoso, porque o feedback que a gente tem recebido, o feedback que a Ana também recebeu, tem sido incrível. Então, a gente realmente faz isso aqui para vocês, para tentar levar um pouquinho de conforto, conhecimento dessa profissional maravilhosa que está aqui se dispondo para falar com a gente. E que vocês consigam sair da live também um pouquinho mais aliviados, que é essa a intenção. A proposta que nós tivemos, né, resolvemos fazer uma proposta diferente, porque geralmente eu errei. Ah, Renata, é uma proposta diferente, porque quando a Carol, né, me falou, Ana, vamos fazer? Vamos. Eu me sinto, né, enquanto psicóloga, enquanto profissional da área de saúde e enquanto envolvida na promoção de saúde mental, eu me sinto na obrigação de passar um conteúdo.
né? E não é qualquer conteúdo, porque é uma responsabilidade muito grande estar aqui, Sim. né? Falando para pessoas que eu não conheço, né? Algumas eu conheço, mas eu não sei o que está passando, né? É na vida de cada um. Eu sei o que está passando na minha vida, né? E como eu entreguei o conteúdo de ansiedade, entreguei um conteúdo de depressão e de transtorno do pânico, eu resolvi então fazer um resumo, né? Porque hoje são vocês, essa live é de vocês. Então, é uma interação para que eu não fique falando tanto e que vocês participem, né? Que vocês se sintam à vontade, porque o nosso objetivo é isso, é acolher, né? É esse acolhimento que todos nós precisamos, e principalmente nesse momento de isolamento social, né? Então, o que nós observamos. Olha, a Pri já colocou aqui, estou preocupada com a saúde mental das pessoas após o efeito dessa pandemia. Exatamente, Pri. Essa semana, inclusive... Ai, meu Deus, voltei aqui. Essa semana, inclusive, eu assisto muito pouco o jornal, né, noticiário, e isso já faz algum tempo, a não ser quando aparece uma notícia, mas assim, então, essa semana, como aqui começou a voltar, né? Tem uma previsão aí de voltar. Falei, bom, eu tenho que ficar de olho porque eu preciso saber o que está acontecendo. E aí eu assisti em um telejornal que o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria falando sobre isso. A preocupação com esse retorno, né? Que estão chamando de novo normal. E aí ele incentivando as pessoas a procurarem o psiquiatra, né, o apoio psiquiátrico, e aí eu pensei logo, né, falei, vai puxar a brasa só para a sardinha dele, né? E eu achei lindo, porque ele falou assim, não tenham preconceito. Além do psiquiatra, procurem também o apoio psicológico, porque é fundamental. Sim. Então, é exatamente isso, né? Nós percebemos, estamos vendo aí nesse momento que que eclodiram, né, os transtornos, só que, na verdade, muitas pessoas já vinham adoecidas, só que tinham os distratores, como nós chamamos, né? São os agentes que vão distraindo. Então, o que é? Eu tenho que ir na rua, eu tenho que ir no shopping. E, assim, nós sabemos quando nós estamos doentes. Nós sabemos, né? O nosso corpo fala. Segundo uma linha da psicologia, né? Ele diz, o corpo fala. E, de fato, o corpo ele fala. Ele nos dá os sinais. Sim. E o que nós vínhamos, então, fazendo? Negligenciando. Essa é a palavra. Sim. Né? Muitos de nós estávamos negligenciando a nossa vida. Então, com o isolamento, né? Quando a gente escuta, mas eu não aguento ficar em casa. E é isso que a gente já falou bastante também, né, Carol? É não aguentar ficar dentro da sua própria casa. Sim. E é a sua casa interna. É a sua casa mental. Então, quando... Vamos entender um pouquinho, né? Fazendo, então, um feedback. Qual é a característica principal do transtorno de ansiedade? Vamos lá. É exatamente a preocupação persistente. Carol, tem uma... Bruna. Pode ir. A Bruna. Pode ir. Tá. Vai falando que dá Bruna. Então, é uma ansiedade e a preocupação persistentes e excessivas. Porque é claro que todos nós temos um nível de ansiedade, um nível de estresse. A questão é quando fica para além de... né? E é persistente. Então,
independente dos domínios da nossa vida. Pode ser financeiro, pode ser uma questão com o seu desempenho no trabalho, né? Pode ser, mas né, existem aquelas coisas, mas quem não trabalha, uma dona de casa não precisa ter nada disso. Não é uma Que questão de isso, precisar ou gente? não. Né? Não é uma questão de precisar ou não. Por quê? Porque existe um desequilíbrio químico no nosso cérebro, no funcionamento cerebral. Sim. Né? E aí nós. Pode ir. Fala, Carol. Não, eu e ia aí... falar assim, você estava falando disso da questão do ficar em casa, né? Miúda acabou de escrever que assim, não tô mais aguentando ficar em casa, não tô mais aguentando, tô ficando doida, né? Exatamente. É isso aí, Érica. Não aguentar os nossos próprios pensamentos e medos, né? Só que isso, ele passa de um nível, vamos chamar de normalidade, para um nível excessivo. Olha o que a Bruma escreveu aqui, que você está falando disso. Ela escreveu: quero minha vida de volta, mas o novo normal está bem longe do que estávamos acostumados. Parece que estamos vivendo num filme de ficção, porque além da pandemia, essa aqui agora é tragédia atrás de tragédia. Sim, sim. Então, assim, nós precisamos fazer uma diferença dos medos e da ansiedade que são provisórios. Né? A Giovana tá com uma pergunta interessante, olha. E como os sintomas aparecem no corpo por causa do estresse? Em cada indivíduo, em cada pessoa, né? Ele sinaliza de uma maneira. Uhum. Então, o que é muito importante nesse momento é nós observarmos e termos essa consciência do nosso corpo. Sim. Porque, por exemplo, né, eu sei, hoje, por exemplo, na de depressão, eu estava um pouquinho tensa, né? E aí minhas mãos estavam um pouco suadas, úmidas, eu até comentei isso aqui. O coração estava um pouquinho acelerado, né? Mas é normal, porque eu estou me expondo, né? Eu estou falando para um grupo de pessoas, então é natural isso, né? Nós temos um senso, que é aquele senso do ridículo, que é aquele senso do julgamento, né? Querendo ou não, essa exposição, ela traz um julgamento, que pode ser positivo ou pode ser negativo, né? Nós não agradamos a todos, né? Então, cada pessoa vai observar como está o funcionamento do seu corpo. É muito comum na ansiedade a questão do pensamento acelerado, né? Então, ou a pessoa fica pensando, né, com fatos... eu vou falar uma palavra que... atormentando. Né? Os fatos do passado, eles começam, né, a atormentar. E eles são persistentes. Ou eu fico oscilando no passado, ou eu vou lá para o futuro. Porque o futuro é o pseudo-controle. Né? Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte, quando começa, né, nesse pseudo-controle, não, você já foi contratada? E aí me pergunto, como assim contratada? Por Deus. Por quê? Você virou assistente de Deus. Né? Porque você tem um pseudo-controle. Né? E é pseudo-controle, porque a pandemia veio trazer exatamente isso. Sim. Todos os planos, todos... assim, cadê tudo? Cadê aquela rotina que nós tínhamos muito bem estabelecida, muito bem controlada? Acabou. Né? Quando eu tive as crises, né? Eu primeiro fui parar no hospital achando que estava infartando. E para mim, o mais clássico é esse pensamento no futuro. Eu tenho insônias de dar 5 da manhã e eu estar assim, ó, exausta e a cabeça não parar. E eu não consigo dormir. Eu fico ali martelando ideias que eu fico, gente, por que eu tô pensando isso? Pelo amor de Deus, não faz, mas eu preciso dormir. E é eu falo que é um elevador, eu falo pro Rodrigo, deu um elevador aqui. É um negócio que eu não sei descrever o que é, assim. Eu falo pra ele, não sei se eu tô com dor de estômago, eu não sei se eu tô com falta de ar. Eu não consigo descrever, é um negócio muito ruim, assim, um negócio que fica aqui e tem horas que dá como se sentisse, assim, o peito fazendo assim, né? Aquela esmagada, aí eu paro, faço exercício de respiração,
tento meditar um pouco e tento para ver se melhora, para não precisar chegar a tomar um remédio, mas às vezes não É tem isso aí. jeito, né? Então Isso aí. é bem a gente sente que tem alguma coisa errada. Eu sentia, Isso, mas eu isso aí. achava que preciso de uma noite de sono, estou muito estressada, estou muito cansada. E a gente negligencia isso mesmo, né? A Raquel escreveu aqui assim, ó, Ana, me preocupa muito o adoecer da equipe de saúde já em exaustão. Há anos Isso aí. negligenciamos nosso sofrer durante o trabalho. Isso Nesse aí. estado de estresse, sem contato com os familiares, vamos precisar muito. Raquel, é óbvio que assim, cada um pode procurar um profissional, né? A gente tem aqui, eu sempre falo, gente, óbvio que né, a gente está aqui fazendo as lives, mas a Ana está super aberta, ela tem aí um espaço na agenda, né? A gente conversou sobre isso. Ela tem já uma rotina dela fixada, mas ela abriu um espaço na agenda para quem quisesse, né, começar a ter consultas, mas tem algumas empresas que também estão fazendo serviço de auxílio aos profissionais de saúde. Eu sei que a Johnson Johnson, porque eu trabalhei lá, e eu vi outro dia a minha ex-gerente postando alguma coisa. Eu posso ver com ela como é que funciona, eu posto aqui no meu feed, posto nos stories para vocês, porque para os profissionais da saúde, eu sei que a Johnson Johnson estava oferecendo também um suporte de terapia, conversa. Então, assim, a gente pode ver isso também. E tem muitos grupos de psicólogos, né, que se uniram e estão fazendo esse trabalho de apoio gratuito, né? Uhum. Então, assim, o que é importante nós falarmos da questão da ansiedade, que muitas vezes as pessoas erroneamente dizem que a criança não, imagina, não tem nada. E é muito comum os transtornos de ansiedade nas crianças. Existe uma prevalência durante o período de vida de 9 a 15% de prevalência nas crianças e adolescentes. Então, quando a gente... E aí, como eu já venho falando já há algum tempo, né? Os transtornos de ansiedade, os transtornos de um modo geral, transtornos mentais e comportamentais, na infância, principalmente na infância, eles não têm as mesmas características como nos adultos. Então, nós precisamos prestar muita atenção, né, nesse momento com as crianças. Porque a gente acha, não, tá brincando, não tá. Eles estão sentindo e muito o impacto. Até porque o adulto, com toda a carga de responsabilidade, de preocupação, né, ele não consegue mais, de uma certa forma, ele não está no estado natural. Sim. Então, por exemplo, essa semana eu recebi uma família pedindo orientação. O menino está muito agitado, só que são gêmeos e ele já tem, a menina eles têm 8 anos, e a menina ela já faz uso de medicação por ser portadora do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Uhum. E o menino até então estava bacana. Nesse período de isolamento, ele piorou e muito o comportamento dele. Uhum. E aí a família procurou o neurologista, né? Olha, a gente quer fazer uma avaliação, então ele falou, olha, nesse momento não é indicado fazer avaliação neuropsicológica, porque ele também não está no seu comportamento normal e natural. Sim. Então, é muito importante, quem tem filhos, né, crianças pequenas, até os adolescentes também, eles estão sentindo muito. Né? É como se o objetivo da vida deles, por exemplo, os adolescentes que estão no ensino médio, eu não tenho mais objetivo, eu vou estudar para quê? Sim. Né? E aí, na verdade, o que nós precisamos mostrar é que a vida ela é composta por objetivos. Sim. Né? Então, naturalmente, o adolescente já tem aquela demanda de que, para que eu preciso estudar geografia? Para que eu preciso estudar química se eu vou fazer isso ou aquilo e não vou precisar? Uhum. Né? Então, eles têm uma visão muito curta. Né? Eles não conseguem se visualizar lá no futuro deles, escolhendo uma profissão, fazendo alguma coisa nesse sentido.
E aí o que eu trabalho com os meus pacientes adolescentes é exatamente essa visão de que, olha só, hoje nós estamos passando por uma situação que é inusitada, né? Mas ela é momentânea. Isso vai passar, porque tudo passa. Tudo passa, né? Então, trabalhar com eles e com as crianças também, mostrando que é um momento diferente, mas que daqui a pouco tudo vai voltar ao normal, né? Com as adaptações que terão que ser feitas, porque de fato daqui para frente não vai ser mais a mesma coisa. Sim, sim. Né? Ontem eu estava conversando com um profissional e ele falou para mim, Ana, a psicologia, então, ela se virou do avesso, né? Porque até na minha cabeça são 31 anos de atuação na área clínica, né? E sempre foi presencial, claro, que eu atendi um caso ou outro online, mas eu não tinha, juro, assim, pela felicidade, que eu não tinha essa noção que você falou, né? Você fala abraçando. Né? Que é essa empatia, que é esse aconchego que nós fazemos. Que foram palavras de um feedback aqui de uma pessoa que está aqui com a gente. Pois é, então assim. Fala, Carol. É que bombou aqui o negócio. Peraí, deixa eu adiantar aqui, senão a gente vai, fica vamos lá, sem vamos lá. Ó, a Pri falou aqui que tá se sentindo no apocalipse. Eu falo pro meu marido todo dia assim, parece que só falta o zumbi andando na rua, que eu me sinto sempre no episódio de The Walking Dead, porque é muito estranho, né? Isso mesmo. A gente já perguntou, a Tainara, ela pode de repente... Só voltando um pouquinho no que a Giovana perguntou a respeito dos sintomas, porque aí eu acho que a gente, cada um vai, o corpo, né, de cada um vai responder de uma forma. Então, nós temos a questão da sudorese, a palpitação. Quando você falou que parece que está esmagando, é o que a gente chama de angústia. Sim. Né? E aí parece que está espremendo o nosso coração, o nosso peito, né? Mas é angústia. Agora, é muito importante nós entendermos que não é só uma questão psicológica, né? É claro que nesse momento nós temos uma atuação maciça e maçante do pensamento. É a ação do pensamento sobre o corpo. Por isso que chamamos, em alguns casos, uma doença psicossomática. Né? Então, é a psique, é o nosso pensar, é o nosso estado, né, que vai atuando no corpo. Então, algumas pessoas podem ter aquele sono profundo ou a insônia, né? Alguns podem ficar com uma inapetência, ou seja, não ter vontade nenhuma de comer, parece que tem alguma coisa aqui na minha garganta que não deixa passar nada. Eu podia pelo menos ter um negócio desse, né, para parar de comer. Desculpa, outros já começam a comer em excesso, né? Então, o importante dentro desse quadro é nós observarmos aquilo que está saindo, vamos dizer assim, do normal, do natural, né? Eu estou estranhando. Então, é observar. Eu costumo falar também para os meus pacientes o seguinte: seja um observador de você mesmo. Ana, mas como é que eu vou fazer isso? Muito simples. Por exemplo, agora nós não estamos dirigindo, mas durante o banho, né? No momento em que você estiver ensaboando o seu corpo, observe o que eu estou pensando, porque nós não percebemos a quantidade de lixo que nós produzimos. E geralmente são pensamentos negativos e devastadores, que ficam como se fosse martelando o nosso pensamento. E esse pensamento, se negativo, evidentemente, ele vai fazer toda uma alteração também no nosso nível químico cerebral. Então, porque eu fico preocupada com a minha parte financeira. Será que eu vou ser demitida? Será que o meu emprego vai ser mantido? Eu tenho que pagar o aluguel? Eu tenho que pagar a luz? Então, olha a quantidade de pensamento, de preocupação que fica. Né? Agora, pensa exatamente o contrário. Quando você tem, né, uma notícia muito boa, qual é o estado? Em que estado o seu corpo fica?
Faz uma atividade física, por exemplo. Como o nosso corpo ele vai reagir? Porque as substâncias químicas elas estão atuando através do que nós chamamos de neurotransmissores. Sim. Né? Então, essa substância química, ela vai, vamos chamar assim, grosseiramente falando, alimentar o nosso potencial de ondas cerebrais. Então, esse alimento que o nosso cérebro precisa, ele depende também dessa questão do nosso pensar. Positivo ou negativo vai ter uma influência no nosso corpo. Uhum. Né? Então, assim, eu só quero lembrar, Carol, sobre a pesquisa do professor Alberto Figueiras, do Laboratório de Psicologia da UERJ, né? Sim, Onde sim. ele pesquisou 1.460 pessoas do Estado brasileiro, em 23 estados, em todas as regiões, através de um questionário online com cerca de 200 perguntas, em 2 períodos, do dia 20 a 25 de março e do dia 15 a 20 de abril. O que foi verificado? Que os casos de depressão, ansiedade e estresse, eles foram superiores a 80%. 80%. E aí, eles observaram, né, um agravamento preocupante, né, com uma prevalência com pessoas com estresse agudo na primeira coleta de 6,9%. E na segunda coleta, que foi no mês de abril, né, porque a pandemia começou, o isolamento começou em março. Né? Então, no dia 15 de abril, ele pulou, então, de 6,9% para 9,7%. Né? E os casos de depressão, de 4,2% em março para 8% no mês de abril. Então, preocupante, alguém fez a pergunta como vai ser depois, né? E esse retorno, e o medo que nós estamos. Então, o que eu penso nós devemos manter todos os cuidados? Sim, devemos manter todos os cuidados. O que eu mais me preocupo são com as crianças, com os pequenininhos, né? A Pri tem crianças pequenas, né? E aí, naturalmente, a criança tem aquela coisa de levar a mãozinha na boca, né? De ficar botando o dedinho no nariz, ficar coçando o olhinho. Então, que tipo de orientação, né, fornecer para essas crianças? A criança, ela vai no lúdico. Então, é na brincadeira, é tentar levar esse tipo de responsabilidade, né, e de informação no lúdico, na brincadeira. E aí você vai construindo um hábito. Sim. Essa habituação que nós estamos passando, né? Porque a gente vê muita gente bota aquela proteção, bota a máscara e dali a pouco vai com luva para o supermercado, né? E dali a pouco tira a máscara e vai comer alguma coisa com aquela luva. Né? Então, essa habituação, porque é uma nova maneira de se viver, né? É que para as crianças nós precisamos levar de uma forma lúdica, na brincadeira, todo dia fazer um pouquinho. Então, quem é mãe, né, que já teve o seu bebê, você ainda vai passar por esse momento, Carol, que é o momento do desfraude, né? Que é o tirar da fraldinha. O que nós fazemos nesse período? É todo dia um pouquinho. Né? Então a gente vai tirando por períodos. A gente não tira de uma vez só. A mesma coisa é agora, nesse momento. Então, a minha preocupação maior são com os pequeninos. Sim. Né? O que fazer aqui a gente já está fazendo o desconfinamento, né? E tem 2 semanas que eles começaram a abrir parques, começaram a abrir lagos, ainda mais agora no verão. Semana passada fez 25 graus, um calor absurdo pra gente aqui agora, assim, né?
E, por exemplo, os brinquedinhos não estão abertos, porque as crianças vão no brinquedo e criança, né, leva a mão, essas coisas. Você não sabe se a criança está ou não, está naquela época. E Sim. os lagos, você tem que comprar o ingresso do lago antes, que é para eles controlar a quantidade de pessoas. Os adultos não podem entrar no lago, só as crianças ou com criança de colo, por exemplo, né? Então, Sim. eles estão tentando fazer com que as pessoas tenham agora isso, que é sempre frio, e agora nesse único momento que a gente Pois é. tem de calor, com que as pessoas possam dar um respiro Sim. e tentar levar um pouco melhor nesse momento. Mas Sim. as pessoas começaram a abusar um pouco. Por exemplo, é obrigatório sair de máscara. É O governo isso. agora deu, por exemplo, 50 máscaras para cada morador. E as pessoas estão saindo sem máscara. Disse que essa semana agora foi uma chuva de multa. Uma chuva de multa. Porque, então vamos doer no bolso do povo, que aí eles começam. Quer dizer, não tem desculpa de não ter máscara porque não tem. O governo vai lá e te dá e você sai sem a máscara. Então eles estão fazendo um controle. Vamos ver como é que isso vai ficar. Ana, deixa eu ver aqui uma coisa. A Raquel tem uma pergunta interessante, um comentário interessante. Também não vejo noticiários. Eles parecem estimular a nossa ansiedade, valorizando o ruim sempre, diferente de outros países. Porque o que vende não é a notícia boa. Porque o que vende é o que é ruim. E isso tem muita ligação com o que eu estou falando com relação ao nosso pensar. Uhum. Se eu pedir para vocês, nesse momento, pensarem em alguma coisa muito ruim que aconteceu na vida de vocês, eu quero uma só. Uma só. Me listem uma só. Eu posso para agora. Diagnóstico de cardiopatia do meu filho. Vamos, mas veio uma só lembrança para você? De cara. Ou vieram mais? Não. Ou agregado a essa vieram mais, como se fosse um imã que foi lá atrás e... Eu acho que sentimento eu ainda tenho muitos, assim, sabe? Eu fui tirar sangue com ele semana passada, e eu vi ele chorando, ele pedindo colo, eu voltei para casa arrasada. Mas hoje eu acho que, assim, quando alguém me fala assim, um momento ruim da sua vida, eu lembro exatamente eu deitada lá na maca do médico e ele falando, seu filho tem um problema sério no coração, sabe? Um negócio assim... Então, assim, se eu pedir para listar vocês não vão pensar só em uma coisa negativa. Virão várias coisas, vários eventos negativos que, ao longo da vida de vocês, né, aconteceram. Agora, eu vou pedir para você pensar em um positivo. Um só. Qual é a incidência? O pensamento negativo, ele ainda ficou trazendo fatos negativos? Ou de imediato você conseguiu pensar numa coisa positiva? Porque é isso, o tempo inteiro nós produzimos coisas negativas. E você sair desse estado do pensar negativo para o positivo é um estilo de vida. E não é fácil, não. Porque é um treino. É você identificar, você saber em que momento você está. Eu costumo dizer que a gente vai descendo a ladeira, né? E aí você vai no poço e vira um poço sem fundo. Uhum. Porque você vai lá, né? E é tanta dor, é tanto sofrimento, é tanto remorso, é tanta culpa, é tanto medo, que dificilmente a gente consegue fazer isso aqui. Então nós ficamos lá embaixo e esse pensamento ele continua sendo recorrente, com coisas negativas, destrutivas. Né? Não assistir ao jornal tem sido uma coisa muito boa, assim, pra gente. Muito boa. É claro que você, pelo menos, precisa saber o que está acontecendo. Bom, deixa eu ver. Então, pelo menos uma vez na semana, já está de bom tamanho. Nossa, eu parei hoje e chorei horrores agora da criança. Aquilo que alguém, acho que foi a Pri, que falou no começo. É real, assim, quando você fica uma semana, e quando você liga... Mais morte no Brasil, criança, o negócio do Vidas Negras. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu fico uma semana sem assistir nada, fico só assistindo o Mundo Não, Viva, e ainda entram.
E ainda entram, né, todos os casos de corrupção, de blá, 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 blá. Então, é o que a Rose está falando, insônia é o mal dessa quarentena. Só que, na verdade, pegando esse gancho da Rose, essa questão da insônia, com certeza, ela já vinha, ela já estava ocorrendo. Só que aí eu tinha um trabalho, eu tinha que sair, eu tinha que me arrumar, eu tinha que ir para ali, eu tinha que ir no supermercado, eu tinha milhões de coisas para fazer. É o que nós chamamos de agentes distratores, né? Ô, Ana, são as distrações. Tem um comentário aqui que é alguém remando contra a maré. Olha só, a Tainara comentou aqui, ó. Para mim foi o contrário. Eu estava tendo crises e consegui controlar após esse período de recolhimento, forçado pela pandemia. Então, ela se recuperou na pandemia. Foi uma coisa boa. Por quê? Porque provavelmente ela tinha uma vida extremamente estressante. Provavelmente. Não sei se ela puder dar esse feedback pra gente, vai ser legal. Né? Provavelmente ela tinha uma vida muito estressante e esse recolhimento fez com que ela, de fato, para aqui, minha filha, vamos lá, você não pode sair, você não pode fazer. Então, até todo mundo... Vamos pensar, por exemplo, nas escolas. Eu não sei, né, nem todos têm filhos, mas eu vivenciei isso com os meus pacientes, né, adolescentes. Algumas escolas levaram mais de 2 semanas para começarem a colocar as aulas online. Sim. Tem escola que até hoje não teve uma prova. Tem escola que já anteciparam as férias. Então, é um momento, né, de muita turbulência. Olha, a Giovana está falando aqui, meu maxilar que fica muito rígido com o estresse, só percebo depois de horas. E isso aí, com relação ao que a Giovana está falando, é o que a gente chama de bruxismo. Uhum. Né? Então, é uma compressão tão grande no maxilar, em alguns casos... existem as fraturas nos dentes. Sim. Eu tive. Mesmo. Quebrei um pedacinho do dente, de tanto que eu dormia e acordava com isso aqui completamente dolorido. Eu falei, o que aconteceu? E aí um dia eu passei o dente e senti que tinha quebrado mesmo. A médica falou, você deve estar começando a dormir e... não sei como fala, né? Esqueci a palavra de novo, gente. Eu vivo esquecendo a palavra agora. Esfregar, né? Um dente no outro, fazer essa coisa. E ela falou, você percebe, começa a perceber... O ranger dos dentes. Ela falou, começa a perceber, senão a gente vai ter que fazer um molde, alguma coisa para você dormir, assim. Então, como as coisas vão acontecendo e você começa a perceber depois de um tempo que, opa, o que aconteceu aqui, né? Nesse caso, por exemplo, existem pacientes que a rigidez na mandíbula, né, nessa região, ela é tão severa que quando ela observa a língua chega a ter é como se fosse um molde dos dentes. Né? Então, existem profissionais, né, dentro da ortodontia, e aí, né, eu sei que ele não está aqui presente, mas é o doutor André Moreira, aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Ele tem um questionário, quem quiser fazer essa avaliação, pode me chamar no direct, porque ele tem um questionário que ele consegue avaliar online, né, se a pessoa tem bruxismo ou não. É maravilhoso. E aí, no período em que a Giovana fez a contratura, eu achei que ela tivesse feito uma luxação. Uhum. Porque fez um movimento que eu falei, cara, fraturou. E aí, a primeira pessoa que eu pensei foi no André. Falei, vou ligar pro André e vou... E aí, fiquei com ela, filha, tá tudo bem? Não abre muito, não. Deixa fechar. Porque eu não sabia, né? Sim. E aí, quando eu falei pra ela, olha, você vai preencher o questionário do André de bruxismo e depois você encaminha direto. Porque é tudo online, né? Encaminha pra ele. E aí ele fez a avaliação, eu liguei para ele, falei, André, isso. Ele falou, olha, Ana, aparentemente, pelo que ela colocou, ela faz sim um quadro de bruxismo, né? Mas se você quiser vir aqui no consultório, muito bem. E aí nós fomos lá e foi assim, muito legal. Porque aí, claro que aproveitou, viu outras coisas, sim, mas... Por exemplo, o nível de ansiedade e a reclamação, ele tem atendido casos de emergência
com a questão do bruxismo. Uhum. Então, isso também é uma característica do transtorno de ansiedade. Tá. Ana, vamos avançar aqui, que só tô vendo. Ó, a Gorete fez um comentário que eu acho que é muito legal aqui, ó. Estamos em casa, mas não distantes da realidade. Com a vida muito. A vida em modo contínuo, Portanto, a realidade chega até a gente, né? Somos atingidos com as crueldades que a gente vê todo dia no jornal. E como estamos mais fragilizados, somos mais impactados. A gente acaba, às vezes, sentindo e absorvendo mais. Por isso que eu falo, não fica assistindo o jornal o dia todo, não. Se Milda tiver aí, me escuta, viu, Milda? Não fica assistindo isso o dia inteiro, não, ó. É isso aí. A Suian, ó. Eu sempre quis tanto ter minha casa sozinha, que estou adorando ter que ficar aqui. Tenho dado mais atenção a mim mesma e ao meu cantinho. Ao lado bom. Porque eu acho que esse momento, né, Carol, quem consegue, né, ter essa percepção, se trabalhar, né, entrar nesse processo de autoconhecimento e aproveitar esse momento, é um grande momento, né, de uma autoobservação, para você cuidar de você, né? Porque é evidente, você não pode sair, tá? Mas eu continuo trabalhando em casa, mas é diferente. Sim. Né? Eu sinto que esse período, até porque eu tive que remodelar, né, todo o meu negócio, porque em função da avaliação neuropsicológica não tem como você fazer o presencial. Então, assim, eu estou trabalhando muito mais do que se eu estivesse no presencial. Sim. Mas eu tenho outra qualidade de vida, porque de fato eu estou em casa. Sim. Né? Então, esse momento, né, de cuidado, e aí a Tainá, ela está trazendo aqui, olha, isso, cuidando de quem cuida da gente, o nome do projeto. O projeto, a Thay sabe, a Thay é de lá. Então aí, né? de quem olha, depois, a Brenda... e depois se você tiver alguma coisa, algum material, se você folder, algum material, né? Me marca para eu poder repostar para o pessoal ver aqui. Ó, a Bruna falou olha, que estamos sendo ótimas nessa quarentena. Também falou que no começo foi muito difícil dominar os sintomas todos pelo corpo. Sim. A Érica falou que conhece esse termo assistente de Deus. Érica, eu tomei esse termo outro dia aí. Tive que engolir ele e foi tudo bem, ó. Insônia. A Bruma falou que faz o exercício. A Brenda, Carol, a Brenda, ela tá dizendo assim, meu coração parece que vai sair pela boca com a ansiedade. Além do nó na garganta e vontade de chorar. Muito comum, Brendinha. Brendinha é minha filha querida do coração, uma amiga da Giovana de muitos anos, eu tenho um carinho muito grande por ela. Essa questão da ansiedade, aí foi o que eu falei, cada um vai apresentar um tipo de sintoma, né? Então, o indicado é, de fato, né? Procura um psiquiatra, né? Quem não quer seguir na alopatia, tem trabalhos de homeopatia, tem protocolos muito legais na homeopatia, mas o indicado é procurar um psiquiatra e o ideal é, em paralelo, fazer a psicoterapia. Sim. Né? Porque só a ação medicamentosa, ela não vai dar cabo disso. Porque, na verdade, é o que eu falei, é o nosso pensamento sendo produzindo cada vez mais. Né? É uma fábrica. É uma fábrica. Esse pensar, ele não para, ele é constante. Então, essa questão de você parar e você conseguir trabalhar a tua respiração, né? Então trabalha, tem um tipo de respiração muito legal que eu gosto de trabalhar com os meus pacientes, que a gente chama de 7-4-7, ou seja, você puxa o ar pelo nariz, né? Inspirando, como a gente fala, contando mentalmente até 7. E aí você vai segurar, né? Quando o ar estiver aqui dentro, né, sentiu que o ar chegou até aqui embaixo no abdômen, segura contando mentalmente até 4. Mas não vai contar assim não, né, gente? 1, 2, 3, 4. Pelo amor de Deus, né? Então você vai. 1, 2, 3, 4. E aí o que você vai fazer? Você solta o ar, você pode soltar pela boca. Eu, particularmente, eu gosto de inspirar pelo nariz, puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Mas tem algumas pessoas que preferem também expirar, soltar o ar pelo nariz. E aí, à medida que você vai soltando essa respiração, você também vai contando mentalmente até 7. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Faz pelo menos um ciclo aí de 3, 4, 5 vezes, 5 repetições, né? 7, 4, 7. Carol, são 20 horas e 51 minutos, tá? Sim, sim, eu tô vendo aqui. Deixa eu só ver mais umas coisas aqui, ó. A Bruma é do seu time, ó. Eu faço o seguinte exercício. Posso resolver agora? Sim, então resolvo. Se não, vou pensar na hora que puder resolver. Bruma, você, ó, gêmea da Ana Cláudia. Ana Cláudia é dessa daí, ó. Ó, a Raquel colocou aqui, ó. Ficar grávida durante essa pandemia me deixou ainda mais ansiosa. Não consigo Sim. prospectar o futuro. Estou travada, nem vou nem para trás nem para frente. Aqui a gente teve uma amiga que teve bebê no meio da pandemia. A mãe dela não pôde vir do Brasil, assim. É muito louco, porque mudou a vida de todo mundo e as pessoas ficam sem o suporte. Então a gente fica sempre tentando fazer alguma Carol, coisa. Oi. vê com as pessoas, porque eu tô com medo de repente acabar o tempo, se elas querem fazer aquela dobradinha, da gente sai, a gente volta. Vai me falando aqui. Se Eu não vocês acharem sei. legal, a gente pode cair essa, eu saio daqui a pouco e a gente já volta em seguida Vamos ver. para a gente não perder o raciocínio. Tá, eu vou anotar aqui, ó, cuidando Se vocês quiserem, a gente volta e aí a gente continua mais um pouquinho, tá? de quem cuida da gente. Eu vou ler aqui agora, a gente vai passando e vocês já vão me respondendo. Olha o que o Maurício está colocando aqui. Estou com uma aluna, não quer estudar porque colocou na cabeça que ano que vem todos vão repetir esse ano. Olha isso, né? Isso nós temos conversado e assim, foi um momento que essa aluna, ela se negou a fazer todo e qualquer tipo de trabalho, prova, né? Então, olha o nível do pensamento. É uma adolescente. Né? É do 8º ano essa aluninha dele. Então, olha como ela ficou impactada. Né? Uma adolescente, uma jovenzinha. Deixa eu falar aqui, Thay, mas eu estou anotando todas as informações aqui, porque eu tinha visto que era só para profissionais que estavam na linha de frente. E bate com aquilo que a Raquel falou. A Raquel é enfermeira, está trabalhando também. Então, pelo menos para os profissionais que estão na linha de frente, já ajuda bastante, né? Sim, sim. Olha, é o que a Gorete está falando, é o estar presente em si mesmo, exatamente. Então, assim, é muito importante nesse momento essa ação do pensamento, né? Verifique o que você está pensando, o que você está produzindo, associa isso com a sua respiração. A Miriam, né, a doutora Miriam Marino entrou, ela faz um treinamento belíssimo em mindfulness. Então, toda essa questão de meditação, os trabalhos com florais, quem curte, quem gosta, a homeopatia. Então, o protocolo para tratar ansiedade, transtorno do pânico e depressão é a ação medicamentosa, né? Então, deve ser avaliado por um médico psiquiatra para ver o nível, a intensidade, né? Até porque pode ser recorrente, e aí, como eu já falei, quanto mais cedo, né, o transtorno apresenta, pior é o prognóstico, ou seja, mais dificuldade se terá lá na frente. Então, é importante essa ação medicamentosa e o apoio psicológico, a psicoterapia. Né? Mas eu faço yoga. Ótimo que você faz yoga. Mas eu faço meditação. Ótimo que você faz. Todos esses processos que te levam, né, ao autoconhecimento é extremamente extremamente importante, né? Carol, será que a gente volta? A Raquel falou que os sobrinhos dela estão falando que vão chamar a polícia para prender o coronavírus. Olha isso. Ainda não deu a contagem regressiva aqui para mim, não. Gente, só me sinaliza aqui se a gente cai e volta, tá? Tem 5 minutos pra gente voltar. A Carol Castro perguntou aqui para mim assim, Ana, como fazer para os sentimentos negativos não se cristalizarem tanto durante a quarentena? Peraí, repete para mim, Carol, por favor. Como fazer para os sentimentos negativos não se cristalizarem, não cristalizarem tanto durante a quarentena?
Eu acho que uma coisa muito importante é você verificar o seguinte: esse sentimento, né? Ele antes dele virar um sentimento, ele é um pensamento. E aí avalia se tem validade. Será que Uhum. é válido isso que você está pensando? Tem validade esse pensar? É a mesma coisa, né? Do medo real e do medo, né? Do medo imaginário. Então, se eu saio 11 horas da noite, né? E vou passar, sei que eu vou ter que passar por uma comunidade, por exemplo, vou ter que passar por uma rua escura. Qual é a probabilidade de acontecer alguma coisa comigo? Então, comigo, é um medo real? É um medo real, porque nós estamos vivendo esse tempo. Né? Agora, eu levanto à noite, eu estou dentro da minha casa, estou dormindo, eu levanto e quero ir ao banheiro, mas eu não vou porque eu tenho medo de botar meu pé no chão e o bicho-papão pegar o meu pé. Né? É um medo real ou é um medo imaginário? Uhum. Né? Então, é avaliar se de fato esse pensamento ele tem validade. Sabe? Mas eu tô com medo do financeiro. Adianta você ter medo? Você tem que ter, né? Claro que você tem que ter ali tem que fazer uma avaliação. Então, por exemplo, uma paciente, eu tô com medo de tirar nota baixa na prova, eu tô com medo. Eu falei, gente, não é possível. É uma boa aluna, não tem dificuldade de aprendizagem. Por que você tá com esse medo, fulana? Não, peraí, vamos lá. Como é que tá a tua rotina? Não, eu estou assistindo as aulas. Eu falei, mas não são só as aulas que você tem que assistir. Não, sabe? É que realmente eu não tenho estudado depois. Eu fico sentada vendo as séries. Eu falei, óbvio que você está produzindo o quê? Medo. Porque você sabe, você tem consciência que você não está estudando. E aí ela levou mais de 2 semanas para conseguir montar o planejamento estratégico para ela. Mais de 2 semanas. E aí o que eu fiz? Eu pedi apoio para a mãe, né? Sinalizei e falei para ela, olha, eu acho que nesse momento é importante a sua mãe estar te ajudando, porque você não está conseguindo, você está impactada. Por quê? Ela não via objetivo. Foi logo no início isso, a escola não tinha ainda um planejamento de provas, né? E aí eu fiquei foram praticamente um total de 3 semanas, tá? Uhum. E aí, quando ela conseguiu organizar a matéria, botar tudo em ordem, a escola lançou o calendário de provas de 4 a 15 de maio. Olha, se ela não trouxesse esse conteúdo para terapia, né? Se eu não tivesse atentado, que medo é esse? É um medo real? Né? Que medo é esse? E se nós não tivéssemos recrutado, então, forças aí para ela montar um planejamento de estudos. Sim, sim. Né? Então, com certeza, aquele medo que ela estava tendo inicial, com certeza ia acontecer lá, porque ela não estruturou o estudo dela. Sim. Né? Então, essa questão do medo, né, dessa ação do pensamento é extremamente importante. Você paralisou ela e ela ia ficando. Ana, vamos fazer o seguinte, gente. O pessoal aqui deu ok pra gente voltar. Ok. E aí eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar o Instagram me derrubar, eu vou sair, vou gravar no IGTV já esse primeiro pedaço, e aí me dá 2 minutinhos que aí a gente volta. Mas voltem com a gente, tá? Ok. Então você vai sair agora, é isso? Vou sair agora, que falta 1 minuto, aí senão ele me derruba. Eu saio e volto, aí a gente continua. Não perde o raciocínio, não. Vamos lá então.